Limite de cheque especial e cartão de crédito. Por que essas dívidas são um problema? Só que agora a gente entrou num problema de dívida, assim, os juros é até maior do que o da agiota, às vezes, só que são dívidas que são dívidas regulamentadas, né? Tem órgãos que fiscalizam a cobrança desse tipo de dívida. E por ter órgãos que fiscalizam isso, você fica menos exposto do que quando você está devendo para o agiota. Porque o agiota, além dele te cobrar juros abusivos, ele vai fazer uma cobrança abusiva. Agora, um banco não tem como fazer uma cobrança abusiva. Evidentemente, tem cobradores que vão te ligar e vão te humilhar muitas vezes, que vão te colocar muita pressão, eles são treinados para fazer isso, mas eles não vão exceder os limites da moral, entendeu? Ninguém deve te ofender, né? Dentro de uma prática comercial ali convencional, ninguém deve te ofender. Eles vão te colocar pressão assim muito grande para que você resolva essas dívidas. Agora, qual que é a boa notícia nisso tudo? A boa notícia é a seguinte: dívida com banco, por ser uma dívida comercial e dívida envolvendo limite, cheque especial e cartão de crédito, ela é uma dívida que não tem garantia. E aqui eu preciso te explicar uma coisa. Abre parênteses. Eu vou te ensinar um negócio agora, que não é um negócio que eu quero que você use de uma forma inadequada, tá? Eu não quero que você use isso de forma inadequada. Mas é para você entender com quem que é que você está lidando, porque você vai ter que aplicar uma técnica de negociação, de renegociação agora com a instituição financeira. Então, se você está devendo limite de cheque especial, cartão de crédito, empréstimo bancário entra nessa também, porque o empréstimo bancário, quando atrasa, ele começa a cobrar, ele recebe a parcela usando o limite de cheque especial. Então, daí você chega uma hora que você vai pagando o empréstimo usando o limite de cheque especial, que rolo. Aí as pessoas às vezes querem pagar a fatura do cartão de crédito, pagam usando o limite, daqui a pouco estão devendo o empréstimo, o limite e o cartão de crédito, está devendo tudo. Como que renegocia isso? Como eu estava te dizendo, essa é uma dívida que não tem garantia real, e por ela não ter garantia real, ela te dá uma liberdade muito grande de poder atrasar essa dívida se for necessário. E às vezes vai ser necessário você atrasar essa dívida para que você possa quitá-la. E aqui, de forma alguma, eu estou incentivando você a ser desonesto, mas você tem que ser estratégico. Porque o que acontece? Você está devendo, por exemplo, uma dívida do cartão de crédito e essa dívida é uma dívida de R$ 1.500. Aí o limite de cheque, o limite que vem lá, o mínimo para você pagar é R$ 150. Aí você vai lá e paga o mínimo. Então, vai ficar para o mês seguinte 1.500 menos os 150, vai ficar 1.350. Os juros é 14% aproximadamente. Então, no mês seguinte, apesar de você ter pago, a sua dívida era 1.500, apesar de você ter pago 150, no mês seguinte você ainda está devendo 1.539. Aumentou a dívida, entende? Você paga e ela aumenta, você paga e ela aumenta. Aí você vai lá e paga o mínimo de novo, que é mais ou menos uns R$ 153. No outro mês você vai estar devendo 1.600. E assim vai virando uma bola de neve até chegar um ponto que essa dívida vai chegar, sei lá, R$ 5.000, o mínimo é 500, você já não consegue mais pagar, e aí que a coisa degringola. Você fala, nossa, agora eu quebrei. Não, você não quebrou agora. Você quebrou quando você teve que pagar o mínimo a primeira vez. Entendeu? A gente não quebra quando a gente não consegue mais pagar o valor do mínimo. A gente quebra quando a gente pagou o mínimo a primeira vez. A gente não quebra no limite de cheque especial quando o limite de cheque especial estoura. A gente quebra quando passa um mês e você não conseguiu cobrir o limite do cheque especial todinho. É aí que você quebrou. Então você precisa começar a desenvolver uma consciência financeira que a sua quebra talvez já tenha ocorrido há muito tempo. E que do jeito que você está fazendo para quitar essa dívida, não está funcionando. Então, Pedro, o que eu vou fazer? Você vai fazer o seguinte: como pagar o mínimo não está funcionando, você tem a possibilidade de entrar em contato com esse credor, né, entrar em contato com o banco e falar para o banco: banco, eu quero pagar as minhas dívidas. Unifique todas as dívidas em uma única dívida. E você vai pedir, então, uma unificação das dívidas junto ao banco, e o banco vai te fazer uma proposta unificando todas essas dívidas, e você deve avaliar se essa proposta é adequada à sua capacidade de pagamento ou não. Suponhamos que o banco vai lá e fala para você: olha, vai ficar então 12 parcelas de R$ 1.000 e você ganha 1.500. Não adianta você fazer isso, porque você sabe que você não vai pagar. Você não pode pegar e assumir uma renegociação de uma dívida que você não vai pagar, porque é um banco, gente. Na hora que você fizer isso, o que vai acontecer? O banco vai colocar mais juros. Na hora que você tiver que renegociar de novo, essa dívida vai estar mais cara de novo. Então você só deve assumir uma renegociação que de fato você vai conseguir levar adiante. Não seja extremamente otimista, não seja uma pessoa que fique empolgada, às vezes, por esse curso que você está fazendo, e falando, nossa, agora eu vou resolver minhas coisas de uma vez por todas. Se você não for prudente, você vai continuar endividado. Então você só vai assumir uma renegociação se você realmente conseguir pagar essa renegociação. Pedro, solicitei uma unificação da dívida, o valor ficou extremamente abusivo, eu não consigo pagar, é muito mais do que eu devia, e agora o que eu faço? Eu vou te dar um conselho agora que, de novo, repito, não quero que você use isso de uma forma desonesta e nem pense que eu sou desonesto. Mas a gente tem que ter consciência de que o sistema bancário é um sistema extremamente abusivo na cobrança de juros de cartão e de limite de cheque especial. E por ser um sistema extremamente abusivo,
eles vão fazer cobranças de valores que eles sabem que as pessoas não conseguem pagar, entendeu? Só que eles vivem dessas pessoas que vão dando um jeito de pagar até enquanto elas conseguem pagar. E a hora que elas não conseguem mais pagar, eles vão viver das renegociações. E na renegociação, quando você vai renegociar, eles vão colocar um seguro em você, uma capitalização, eles vão viver disso também, entende? É uma indústria feita para pegar você numa ponta ou em outra. Então você também tem que ter algum nível de inteligência e de estratégia e de prudência para você se relacionar com essa indústria. E o nível de estratégia e prudência é o seguinte: se você chegou em um ponto onde a renegociação que foi te proposta não é uma renegociação adequada para os seus parâmetros da sua renda, você não consegue unificar essa renda, não pague mais o mínimo. Pedro, mas daí vai atrasar. Pois é, vai atrasar, eles vão ligar para te cobrar, com 30 dias vai quebrar, o limite do cartão de crédito vai parar de funcionar, daqui a pouco talvez o limite de cheque especial seu estoure. Aí você vai falar, Pedro, mas eu uso o cartão de crédito para fazer a compra. Bom, como você não vai ter pago o mínimo, você vai ter dinheiro para fazer a compra do mês. Como você não vai ter mais coberto o limite de cheque especial, você vai ter dinheiro para fazer a compra do mês. Pedro, mas o dinheiro está caindo no meu limite de cheque especial, é o meu salário que cai lá e ele já suga tudo de uma vez e não sobra nada, o que eu faço? Pois bem, você está se relacionando com o banco, lembra? Seja estratégico. Abre uma conta em outro banco, solicita a portabilidade do seu salário para o outro banco. Ah, Pedro, mas daí vai cair, não vai ter o salário lá, vai estourar o limite de cheque especial. E o que eu estou querendo te dizer é o seguinte: talvez você precise que estoure o limite de cheque especial, você precisa que estoure o cartão de crédito, mas Pedro, eu não vou mais ter cartão de crédito. E vai ser uma bênção na sua vida, porque talvez você nunca pudesse ter um cartão de crédito, entendeu? Você ainda não estava preparado para ter esse cartão de crédito. Eu disse para você em uma dessas aulas que o otimismo, um otimista com cartão de crédito, ele é um perigo, entendeu? Uma pessoa que não tem sabedoria financeira, que não tem estratégia, que é muito otimista, ela é um perigo com crediário, com crédito, com limite de cheque especial, com cartão de crédito. Eu fui esse perigo. E eu tive que deixar as coisas assim, eu tive que deixar as coisas estourarem para que o banco fizesse uma proposta para mim, eu unifiquei as dívidas e paguei as minhas dívidas. Foi assim que eu saí das dívidas. Entende? Não tem milagre. A questão é, se você ficar pagando o mínimo, você não vai pagar nunca, você já percebeu isso. Então, se você for estratégico, você faz a portabilidade do seu salário para outro banco, você para de pagar o mínimo, para de cobrir o limite de cheque especial, o banco vai começar a te cobrar, as coisas vão estourar, você vai ficar negativado em mais um lugar, talvez você já esteja negativado em muitos, e está tudo bem. Você vai segurando essa pressão, porque quando acontecer de dar 60, 90 dias que essa conta está atrasada, o seu banco, o seu nome, o seu CPF lá dentro do banco, ele vai para um setor de renegociação diferenciado, onde o banco vai começar a te propor condições melhores para você fazer a renegociação daquela dívida. O banco vai começando a considerar, quanto mais tempo a dívida está atrasada, mais o banco vai vendo que você é uma pessoa que não tem condições de pagar aquilo. Então, ele vai começando a conceder descontos sobre o valor da dívida que ele atualizou com todos os juros. Você está entendendo? Não é desconto sobre o valor que você deve, sobre o valor que você devia. Suponhamos que o que você comprou lá custava R$ 1.000. E aí você não conseguiu pagar, essa dívida de 1.000 virou 5.000. Porque você sabe, se você está devendo em cartão de crédito limite de cheque especial, isso é muito comum. Uma dívida de 1.000 virou 5.000. Ele vai começar a conceder desconto sobre os 5.000, não sobre o 1.000. Então vai cair de 5.000 para 4.000. O valor de partida de uma renegociação vai cair de 4.000 para 3.000. Quanto mais tempo a dívida está inadimplente, maior é o desconto que o banco vai te oferecendo. Entendeu? Quanto mais tempo a dívida está inadimplente, maior é o desconto que o banco vai te oferecer. E aqui eu preciso te falar uma coisa. Eu trabalhava no banco, né? Aí tinha gente que às vezes falava assim: é, trabalhava lá na caixa e tinha gente que aparecia lá, queria pegar um empréstimo na caixa. Daí eu ia consultar, a primeira coisa que a gente faz é consultar o CPF. Eu consultava o CPF e falava para a pessoa: escuta, você está devendo aqui no cartão de crédito, né? Não dá para fazer empréstimo para vocês, você precisa pagar, renegociar. Tem uma proposta aqui, você quer ouvir? Aí a pessoa falava para mim: mas eu consultei o SPC, o Serasa, eu não tenho mais dívida, já caducou, já faz mais de 5 anos. Gente, realmente, quando faz 5 anos que seu nome foi incluído no serviço de proteção ao crédito ou no Serasa, a dívida, depois de 5 anos, ela é apagada desse sistema de proteção de crédito, mas isso não quer dizer que a dívida não existe mais. A instituição que lhe concedeu o crédito, o limite de cheque especial, o empréstimo, seja lá o que for, essa instituição continua tendo lá a anotação de que você está devendo lá, então eles vão querer receber de você. Então tenha clareza que esse processo, que você não pode ir abandonando as contas pelo caminho, você vai ter que renegociar. Quanto mais tempo passar, não importa se o seu nome vai sair do SPC ou do Serasa, você vai ter que renegociar. Até porque é bênção a gente poder pagar aquilo, os compromissos que a gente assumiu. É bênção a gente fazer a coisa correta. Entendeu? Isso é abençoador quando a gente pode honrar os compromissos que a gente assumiu. Então, eu não estou tentando te ensinar você não honrar os compromissos que você assumiu, eu só estou tentando te ensinar a honrar os compromissos que você assumiu de forma estratégica, a agir de forma estratégica para você resolver os problemas financeiros que você está passando.
Então, voltando aqui nesse raciocínio que nós estamos fazendo de você renegociar junto ao banco. Uma outra coisa importante que eu preciso te dar clareza é que quando você faz isso, fica anotado lá dentro do banco que você quitou uma dívida com um desconto. E qual que é o problema disso? O problema disso é que se você tem planos futuros de ter algum relacionamento com aquele banco pode criar um problema. Muito provavelmente vai criar um problema para você no relacionamento com aquele banco. Então, por exemplo, suponhamos que você está devendo para a Caixa, vamos voltar aqui no exemplo da Caixa. Eu não estou falando que a Caixa faz isso, eu não posso afirmar que a Caixa faz isso, mas eu estou te falando que isso acontece dentro de bancos. Vamos falar de outro banco, vamos falar do Santander, né? Porque eu trabalhava na Caixa e você vai falar, ah, a Caixa fazia isso. Vamos dar um exemplo assim, o Santander. Você vai lá e você está devendo o cartão de crédito do Santander, aí você não paga. Aí ou você passou 90 dias, eles te fizeram uma proposta, era 5 mil, caiu para 3, você ainda não consegue pagar, e nisso você está juntando dinheiro, o valor que você ia estar pagando de mínimo, você está fazendo suas compras, você está guardando algum dinheiro para poder dar uma entrada. Olha só que plano. Você está entendendo? Ao invés de você ficar pagando mínimo, você está juntando dinheiro para fazer uma entrada. Quem sabe para fazer uma proposta para eles para renegociar isso à vista. O fato é, se eles te concederem um desconto, esse desconto vai ficar anotado lá dentro. E quando você quiser ter relação com esse banco de novo, talvez eles não queiram ter relação com você. Então tenha essa clareza. Você vai lá e você quita a dívida do Santander, então com desconto. Ah, aqui tem com desconto 50%. Olha que bom negócio que eu fiz. Beleza. Só que o banco não vai te ver mais como um bom cliente. Então, se um dia você quiser financiar uma casa pelo Santander, talvez eles não financiem essa casa pelo Santander. Ah, eu quero comprar um carro financiado, a concessionária faz pelo Santander. Talvez eles não façam, você entende? Então, você precisa entender que por mais que você tenha a oportunidade de quitar esse tipo de dívida que não tem garantia com desconto, vai ficar registrado no seu histórico que você fez isso e isso pode te atrapalhar no futuro. Mas, apesar disso, é importante que você seja estratégico e que talvez você não possa mais pagar o mínimo, não possa mais ficar cobrando o limite, cobrindo o limite, que está na hora de você falar para o banco, eu preciso unificar essas dívidas, eu preciso começar de novo. E se o banco não tiver uma proposta adequada você ter a paciência de esperar que as coisas vão estourar, as coisas vão degringolar e você vai perder o último crédito que você tinha. Tenha paciência, segura a onda, guarda o dinheiro, renegocia, começa de novo, é o reset, vai ser a oportunidade para você poder avançar com mais tranquilidade. Na próxima aula eu quero falar com você a respeito de dívidas que têm garantia. Casa, carro, moto, vamos falar a respeito disso. Até já.